Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Este é já o 25º episódio da temporada Novos Açorianos, destinada a conhecer e divulgar o percurso de vida de cidadãos estrangeiros que escolhem os Açores para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. Nas 24 semanas anteriores, já a Direção Regional das Comunidades teve a oportunidade de conversar com 24 novos açorianos de todas as ilhas, provenientes de Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Países Baixos, Itália, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Alemanha e, naturalmente, Brasil. Aliás, a comunidade brasileira é a mais significativa em termos quantitativos nos Açores. Residem oficialmente nas 9 ilhas mais de 6 mil cidadãos de 97 países diferentes e desse total, mais de 20% são cidadãos nascidos no Brasil e, portanto, ainda estrangeiros, porque não têm sequer a dupla cidadania ou cidadania portuguesa. Já tivemos a ocasião, ao longo das últimas semanas, de conhecer alguns deles. Por exemplo, Eleonora Marinho Duarte, Acir Meireles, Ângela Fernandes e Cleiton Carneiro, na Ilha de São Miguel. Ou então Daniel Gonçalves e Claudino Lourenço, na Ilha Terceira. E ainda Mirela Lima, que reside na Ilha do Corvo. Desta vez voltamos ao Brasil, voltamos à Ilha de São Miguel. Vamos conhecer a professora Daniela Fantoni Álvares, que nasceu em 1976 na cidade de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, no Brasil. Emigrou para os Açores no final de 2020 e vive, portanto, na Ilha de São Miguel há já quase 4 anos. É doutorada em Planeamento pela Universidade do Minho, com MBA em Turismo, Planeamento, Gestão e Marketing, e tem uma licenciatura em Turismo. Tem percurso académico e experiência profissional na consultadoria e na gestão pública. No Brasil, trabalhou, por exemplo, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no Instituto Federal de Brasília, no Ministério do Turismo, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e no Instituto Federal de Minas Gerais, entre outras instituições. Atualmente, é professora auxiliar da Universidade dos Açores e é diretora da Licenciatura de Turismo. Integra grupos de investigação em Portugal e no Brasil e está envolvida em projetos internacionais de pesquisa. É idealizadora do blog Azores Tourism Connections, que pretende colocar o turismo no centro da discussão com a disponibilização de palestras, entrevistas e textos de opinião. Venceu o primeiro lugar do Prémio Fundação Getúlio Vargas e Ministério do Turismo do Brasil, com uma tese sobre avaliação de planos-processo em áreas de desenvolvimento turístico. Curiosamente, tem dupla cidadania, é brasileira e italiana. Senhora professora Daniela Fantoni, bem-vinda às Conversas da Diáspora. Bom, senhor diretor regional, doutor José Andrade, é um grande prazer estar aqui contigo e queria inicialmente agradecer por esse convite, né? E fico muito feliz de saber que eu sou considerada uma nova açoriana. Eu já me considerava açoriana de coração e agora fico muito feliz de estar nessa categoria aí dos novos açorianos. E sente-se assim, enquanto açoriana de coração, sente-se como fazendo já parte integrante da sociedade açoriana? Sim, me sinto, assim, completamente integrada com vários amigos, colegas açorianos, portugueses, claro, obviamente, brasileiros, né? Também tenho amigos do Canadá que moram aqui, e muitos amigos também no continente. Me sinto completamente integrada nos Açores, e já tenho uma história de amor por Portugal que é muito longa.
Sim, já vinha de trás, é verdade, relativamente ao continente português. Já vamos perceber essa história mais recente de amor concreto em relação aos Açores. Nós temos conversado com novos açorianos, como gostamos de chamar, que residem nos Açores há 10 anos, há 20, há 30, mesmo há 40. A senhora está connosco há 4 anos, mas isso é o tempo bastante para se sentir em casa? Sim, tempo mais do que suficiente para me sentir em casa. Eu tinha tido a oportunidade antes de morar em Guimarães, onde eu fiz o meu doutoramento na Universidade do Minho, morei lá por 3 anos, e mais recentemente morei em Aveiro para fazer o pós-doutoramento, mas aqui eu me identifico, me encontrei, tenho uma história de amor pelos Açores, inclusive maior do que eu tenho por Guimarães, que é o meu xodózinho, por ter morado lá pela primeira vez, quando eu era muito nova, mas assim, eu me sinto muito integrada e muito feliz de estar aqui nesse paraíso. E como é que aparecem os Açores na sua vida? A senhora professora tem um currículo notável e tem, aliás, uma experiência profissional e académica muito significativa no Brasil em geral e, em particular, no seu estado natal, de Minas Gerais. Por que sentiu necessidade de voltar a Portugal e, desta vez, de vir para os Açores? Bom, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doc em Aveiro, eu comecei a ver que eu estava com essa vontade de ficar em Portugal, né? E comecei a pesquisar concursos internacionais na minha área, porque eu não poderia sair do meu país sem ter uma estabilidade, porque eu já era funcionária pública, né, professora da rede federal, já tinha mais de 10 anos, então eu só poderia largar algo que eu tinha uma segurança com algo que também fosse seguro. Então, eu comecei a aplicar para algumas vagas, né? E quando eu já tinha retornado para o Brasil, que eu tinha tido uma licença de 1 ano pelo meu trabalho para fazer o pós-doutoramento, surgiu esse concurso aqui nos Açores. Eu nunca tinha vindo aos Açores, né? E eu me candidatei a essa vaga. E foi assim, fiquei muito contente quando saiu o resultado, porque tinham mais de 20 candidatos, entre portugueses, brasileiros e acredito que também outras nacionalidades, e retornei para assumir esse cargo como professora auxiliar, né? Então foi esse o retorno. Uma vez que não conhecia as nossas ilhas, embora tivesse residido no continente português, portanto relativamente próximo, que expectativa é que tinha? O que é que esperava encontrar? Então, assim, eu fiquei com muito insegura, né? Porque não era uma região que eu conhecia. Eu sou extremamente urbana, né? Eu venho de uma cidade muito grande, uma capital brasileira com milhões de habitantes, né? E eu nunca me imaginei morando numa ilha. Então, assim, eu estava um pouco receosa. Mas foi engraçado, porque eu cheguei aqui no meio da pandemia. E eu acho que não tinha lugar melhor para passar uma pandemia do que nos Açores, porque a gente se sentia muito livre, né? Eu me sentia muito livre, muita área verde, eu podia ir ao mar, eu podia fazer caminhadas, né? Então, enfim, então, assim, teve essa questão, né, de chegar num lugar desconhecido e que eu tinha medo, né, por nunca ter vindo, mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei completamente maravilhada, né, uma beleza natural estonteante. E assim, sinceramente, a gente, como brasileiro e como estudante de turismo, eu ouvia falar muito da Madeira, né? Porque a Madeira é uma referência, é um dos lugares, um dos destinos turísticos mais importantes de Portugal, né? E os Açores começou a se desenvolver mais recentemente. Então, eu não tinha muito conhecimento sobre os Açores. Eu fui pesquisar fotos, fui pesquisar vídeos, mas é completamente diferente você ver uma foto, né, quando você chega no lugar. E uma coisa que eu acho que é importante falar dessa chegada aqui pela primeira vez foi a questão do acolhimento. O povo açoriano é extremamente hospitaleiro. Eu nunca cheguei num lugar em Portugal que eu fosse tão bem acolhida, diretor, tão bem acolhida, né? E não só
na área privada, na gestão pública também, nos órgãos que eu precisei ir, né? Sempre fui muito bem tratada, muito bem acolhida pela comunidade acadêmica, tanto os docentes, a presidência da faculdade, a reitoria, os meus alunos. Então foi esse o processo. O povo mineiro também tem fama de ser um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor. Exatamente, exatamente. Bom, a verdade é que a senhora trocou uma capital estadual do Brasil, com milhões de habitantes, por uma ilha com 150 mil, se tanto. Foi difícil adaptar-se a essa nova realidade? O estágio, por exemplo, em Guimarães, já tinha ajudado essa transição? Sim, não foi tão difícil, né? Eu acho que o maior desafio aqui foi a questão da pandemia e não poder me socializar tanto, né? Então, no primeiro momento, eu me sentia um pouco mais sozinha, né? Não conseguia fazer muitos amigos, mas porque também estava todo mundo em casa, estava todo mundo mais fechado, né? Apesar de ter essa possibilidade de andar e ao mar e fazer caminhadas nas áreas verdes sem encontrar pessoas em segurança, era um momento que as pessoas não estavam se encontrando, né? Então, acho que a maior dificuldade foi esse momento da socialização por conta da pandemia. Mas mesmo agora em que já retomamos, felizmente, a nossa vida normal, dá-se bem com essa tranquilidade relativa que, apesar de tudo, temos em Ponta Delgada, comparada com Belo Horizonte, e com essa qualidade de vida, da proximidade do mar, do contato permanente com a natureza, sabe bem viver assim? Sim, muito bem. A única coisa que eu sinto um pouco falta é de uma vida cultural mais ativa, né? Eu sinto que, por exemplo, a música é muito forte aqui, com as filarmônicas, mas eu venho de uma história de amor com o teatro. Eu trabalhei durante 7 anos como atriz, isso não está no meu currículo. E então eu sinto muita falta de ter mais peças de teatro, né? Enfim, de vez em quando eu vou ao continente assistir alguma coisa, mas só isso. Fora isso, eu acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui é assim, é uma coisa que eu não troco por nada. Quem sabe se a senhora poderá, à margem das responsabilidades académicas que tem, poder desenvolver também aqui o seu gosto pelo teatro, voltando ao palco. Sim, talvez, mas assim, eu acho que eu não me vejo tanto mais no palco, né? Talvez nos bastidores, numa direção, gosto também bastante da parte de iluminação, mas eu acho que o turismo, ele me consome muito, porque sempre quando eu pego algum desafio, eu me lanço, né? E eu vim para cá por conta disso, eu queria um novo desafio. Além de procurar um lugar com uma melhor qualidade de vida, que eu pudesse me sentir mais segura, né? É, mais feliz também, eu queria novos desafios profissionais. E aqui eu peguei todos esses desafios e a universidade consome bastante meu tempo. Então, eu não sei se eu conseguiria conciliar aí com a volta ao teatro. Imagino que sim. Em todo o caso, quando aceitou essa oportunidade de trabalho nos Açores e de alguma forma virou uma página no seu percurso de vida, veio mentalizada de que ficaria aqui durante alguns poucos anos apenas, vinha já determinada a ficar por tempo indeterminado. Olha, eu vim mesmo com a ideia de ficar, né? Alguns colegas me perguntaram: "Ah, você está fazendo os Açores como uma ponte para ir para outro local?" Não, né? Assim, acho que eu já fiz uma mudança muito brusca de carreira. Eu já estava no final da minha carreira acadêmica como professora, eh, numa instituição federal no Brasil, né? Então eu comecei do zero. Então o meu desejo não é começar do zero em outro local, é construir aqui, né? E acho que é isso que eu estou fazendo, né? Criando laços com os meus alunos, com os meus colegas, com os colegas de outras faculdades também, eu tenho um bom relacionamento. Então acho que eu vim realmente para ficar, né? Claro que eu não estou fechando portas para outras oportunidades que podem surgir, mas assim, a minha intenção, o meu desejo genuíno é ficar. E, portanto, para além do desafio profissional, a intenção é também criar raízes pessoais e familiares para fazer parte efetiva e, porventura, definitiva da vivência açoriana.
Exatamente, exatamente. É esse que é o desejo, né? Criar essas raízes, fortalecer, né? E fazer aqui um bom trabalho, né? A senhora tem muitas e interessantes experiências vividas no Brasil, do ponto de vista profissional e académico. De entre todas, houve assim alguma que lhe tivesse marcado especialmente durante aqueles primeiros anos da sua vida ativa? Bom, no início da minha vida ativa, né, algo que me marcou bastante, tem dois fatos que me marcaram bastante. Um foi quando eu fui ministrar um curso de uma semana para uma comunidade no interior de Minas Gerais. Eu nunca tinha dado aulas, eu era recém-licenciada em turismo, estava cursando o meu MBA em turismo e surgiu essa oportunidade, né? Era um curso de sensibilização para o turismo com uma comunidade, era uma comunidade carente, e nessa sala de aula tinha desde pessoas que estavam trabalhando, que trabalhavam na gestão pública, empresas privadas, tinha também pessoas desempregadas, e naquela semana eu me descobri como professora, né? Então, acho que foi algo que me marcou bastante, que eu vi que eu tinha vocação. Aquela semana foi incrível, né? Tanto para mim como para os alunos, e eu me encontrei como professora ali. Um outro momento na minha carreira que foi muito significativo foi quando eu trabalhei como consultora do Sebrae em Minas. Eu trabalhei em cerca de 20 cidades do interior de Minas, fazendo planejamento participativo com a comunidade, ajudando a criar conselhos municipais de turismo. E nesse processo do planejamento participativo, a gente criava um plano de ação junto com a comunidade e sempre depois a gente retornava, né, eu como técnica do turismo e uma técnica da área da psicologia para trabalhar a questão dos conflitos do grupo, a gente retornava a cada mês para ver o que foi feito daquele plano. Então foi uma experiência incrível. A parte da consultoria é algo que eu tenho assim um carinho muito grande. A senhora tem esse percurso de vida e esse currículo notável, de alguma forma dividido em duas vertentes. Por um lado, o percurso académico, por outro lado, a consultadoria e mesmo a gestão pública. Em qual desses dois mundos se sente mais à vontade? Eu acho que são universos complementares, né? Eu gosto bastante também da gestão pública. Foi muito interessante ter tido a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos, que é o atual Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? É, eu fiquei lá há quase 2 anos, tive uma passagem também pelo Ministério do Turismo, que também foi extremamente interessante, primeiro como coordenadora geral da parte da regionalização do turismo e depois como diretora de um departamento. Dentro da gestão pública, eu tive a oportunidade também de trabalhar na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, inclusive a minha chefe foi, né, na época, foi a Macaé Evaristo, que é a atual a ministra, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, trabalhei ali com uma pessoa incrível, com uma equipe incrível, as secretárias que eu trabalhava diretamente, que eu estava ali na assessoria de gabinete. Então, assim, eu gosto muito dessa área pública também, que você vê que você pode contribuir para um bem maior, para um bem coletivo, com a criação de políticas públicas, com a execução de programas, né? Então, eu gosto muito dessa área também. Mas, apesar de tudo, a sua paixão maior é o turismo? Sim, é o turismo, né? Com certeza, a minha paixão é o turismo. E por Claro que muito ligada também à cultura, né? o que é que tanto lhe fascina no turismo, ao ponto de ter dedicado a sua vida académica e, em alguns casos, até de consultadoria e gestão, exatamente a esse setor do turismo, quer no Brasil, quer agora nos Açores? Por que é que lhe fascina tanto o turismo? Eu acho que o turismo ele tem uma capacidade muito grande de contribuir com as comunidades, né? Tanto uma contribuição, obviamente, que a gente sempre vê, a questão econômica, geração de emprego e renda, mas eu acho que vai muito além, né? É uma contribuição que está muito ligada à preservação da cultura, à conservação dos recursos naturais também, além, obviamente, dos recursos culturais.
Então, assim, eu acho que é essa paixão, né? Porque o turismo, ele tem essa capacidade de contribuir para uma cultura da paz a partir do momento que eu conheço a cultura do outro e começo a respeitar aquela cultura, né? É uma área, assim, fascinante. Além disso, a gente tem uma ligação muito grande com várias outras áreas do saber, né? Não foi à toa que eu fui fazer o meu doutoramento na área de planejamento, né, dentro de um departamento de engenharia civil, né? Mas quantos colegas fazem o doutoramento ligado aí à psicologia, à administração, à economia, à sociologia, à antropologia? Então, é uma área, assim, extremamente rica, tanto em relação ao conhecimento, né, a um campo do conhecimento, tanto para pesquisa como para a parte prática, né, para gestão de destino, gestão de empresas, e eu acho que é daí que vem essa paixão. E o turismo nos Açores? A senhora professora, como já vimos, mudou-se para as nossas ilhas em plena pandemia, no final de 2020. Ao longo desses 4 anos, assistiu de perto e por dentro, como especialista na matéria, no retomar dos Açores enquanto destino turístico, aliás, atingindo valores estatísticos sem precedentes históricos. Vindo de fora e percebendo bem do turismo, como é que olha para o turismo açoriano, que já conhece bem também? Bom, primeiro, eu olho com muita admiração, né? Admiração pelo trabalho que está sendo feito aqui, tanto pela área pública como o setor privado, né? Mas também olho com um cuidado. Um cuidado porque o turismo aqui nos Açores está em fase de desenvolvimento, né? E nessa fase de desenvolvimento, a gente pode ir tanto para o caminho correto, como tomar algumas estradas aí tortuosas não muito adequadas, não muito boas para o destino. Então, eu acho que é esse duplo olhar, né? Um olhar de admiração, de respeito, pelos prêmios que a gente tem, né? Pela maior visibilidade que a gente está tendo no cenário internacional, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a conservação, com instrumentos de planejamento e gestão, com indicadores, né, com monitoramento, enfim, é esse duplo olhar que eu tenho em relação ao turismo aqui nos Açores. E enquanto diretora da licenciatura em Turismo na Universidade dos Açores, é essa a orientação que procura imprimir? Sim, eu gosto muito de mostrar os dois lados para os nossos alunos, né? Porque tem algumas pessoas que têm um discurso muito. O turismo só traz impacto positivo, o turismo é maravilhoso para todos os lugares. Não, né? Eu gosto de sempre falar: olha, tem os dois lados da moeda. E a gente tem que trabalhar com profissionalismo, com hospitalidade, com planejamento, com gestão, de forma integrada a todos os setores, porque a responsabilidade não é só da gestão pública, né? A gestão pública tem um papel fundamental, mas é também dos empresários, é também da academia, e é de cada trabalhador da área, é de cada licenciado da área, né? Então, acho que eu gosto muito de passar essa questão para os nossos alunos da universidade. E, além disso, eu acho muito importante também, desde o começo, mostrar para eles a importância da sustentabilidade, né? Do turismo como um fator que pode contribuir para a regeneração de locais, a importância da inovação, da criatividade, do trabalho em equipe, né? Do desenvolvimento dessas soft skills e não só das hard skills, que são as competências mais técnicas, né? Um profissional da área, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que saber comunicar, ele tem que saber trabalhar em equipe, né? Então, é E, isso que a gente tenta fazer. enquanto especialista em turismo, a senhora, olhando para os Açores, acha que ainda temos margem de crescimento? Há pessoas que acham que estamos quase a atingir o limite da saturação turística, mas isso, visto por quem sabe, é de facto assim? Olha, na minha opinião, né, eu acho que a gente ainda tem margem para crescer, mas a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? A gente tem que crescer de forma ordenada, com planejamento, com visão de longo prazo,
né, de forma proativa e não só apagando incêndio, né? Então, eu acho que a gente tem uma potencialidade muito grande para crescer ainda. Na minha opinião, tá? Eu considero que a gente não tem ainda turismo de massa como outros destinos têm. Só que a gente já tem uma certa pressão turística que já incomoda o morador, né? Tem algumas áreas que têm pressão turística, não são todas as ilhas e não são todas as áreas, tá? Isso é uma coisa muito importante de ressaltar. Então, tem algumas áreas que já têm uma pressão turística que a gente tem que ter um olhar mais cuidado para ela, né? E fazer ações estratégicas para tentar minimizar essa pressão, né? Tanto em relação aos nossos recursos naturais, e também minimizar essa pressão, porque vai dar um alívio para a comunidade. Quantas pessoas da comunidade chegam num atrativo e não conseguem entrar, porque tem uma fila quilométrica, ou está muito cheio, ou ele entra e a experiência não é tão boa como alguns anos atrás, né, que aquele local estava um pouco mais vazio, né, enfim. Então, eu acho que a gente tem realmente um potencial muito grande para crescer, mas que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu gosto de ouvir a senhora professora falar na nossa terra, nos nossos desafios, nos nossos recursos. É óbvio que já assumiu a sua plena cidadania açoriana, digamos assim. Em todo o caso, é curioso, porque é cidadã brasileira e italiana. Qual é essa relação com a Itália? Sim, os meus bisavós eram italianos, e tem poucos anos que eu consegui a minha cidadania italiana, mas a minha formação já teve uma ligação muito forte com a cultura italiana, porque a minha mãe aprendeu com a minha avó, né, que aprendeu com a minha bisavó, a fazer massa feita em casa, biscoito feito em casa, molho feito em casa. Na minha casa não entrava, né, elementos industrializados, e então eu tenho uma ligação muito forte com a cultura italiana. Então, Quem sabe se também não terá algum sangue açoriano, tendo nascido no estado de Minas Gerais, que foi há cerca de 2 séculos também um destino importante da imigração açoriana. Quem sabe, para se sentir agora tão bem nos Açores, isso pode ter alguma explicação. pode ser, pode ser. Tem saudades de Belo Horizonte? Como? Tem saudades de Belo Horizonte? Tenho saudade, mas uma vez por ano eu vou lá ver minha família, então eu consigo matar essa saudade. Mas é uma cidade que eu gosto muito também, né? Eu tive a oportunidade de morar 7 anos em Brasília, gosto de Brasília, mas no Brasil a cidade que eu realmente amo é Belo Horizonte. Claro que sim. E quando regressa dessas visitas anuais de Belo Horizonte para Ponta Delgada, chega aqui com aquela sensação de que voltou para casa? Com certeza. A minha casa é aqui. Para casa profissional, é a Universidade dos Açores. A senhora professora tem experiência profissional também de grandes universidades, designadamente em Minas Gerais. A nossa Universidade dos Açores, apesar da sua dimensão e também considerando a sua vocação, ocupa já um lugar especial no seu coração. Sim, é uma universidade pequena, né, comparada com as universidades que eu já estive no Brasil, mas é uma universidade muito integrada, né, e que acolhe os alunos como se fosse uma família, né. Eu tenho realmente um carinho muito grande pela instituição que eu estou, e muito orgulho de pertencer ao quadro docente dessa instituição, né. A Quando senhora eu passei parece ser uma pessoa muito focada no seu trabalho. Isso não deixa tempo para mais nada ou tem uma vida pessoal e social? Enfim, Sim, não, eu tenho uma vida social, tenho uma vida pessoal, né, eu gosto muito de viajar, então sempre que tem um feriado, sempre que tem um recesso letivo, né, que eu possa colocar férias naquele recesso letivo, né, eu viajo, eu gosto muito de sair com os amigos, gosto muito de ir a shows, né, teatros, enfim, né, falar em festas, já conhece todas as outras ilhas dos Açores? só falta o Corvo. Ah, então. Mas olha, Eu não deixe tive de
fora, porque vale a pena também, cada uma vale por si, não é? Sim, eu tive a oportunidade de ir em quase todas as ilhas, algumas eu fui a trabalho, depois eu tive a oportunidade de voltar. As flores eu fui a trabalho, não tive muita possibilidade de conhecer, porque o tempo não estava bom. Inclusive, fiquei retida nas flores, já fiquei retida na Graciosa. Tendência açoriana. Olha, já se percebeu realmente que se sente bem connosco em São Miguel e nos Açores em geral. Ainda bem que é assim, porque é uma valia a sua presença entre nós para a própria sociedade açoriana e, desde logo, como se viu, para a Universidade dos Açores. Seja bem-vinda, fique connosco o tempo que quiser e, se puder, fique para sempre, porque precisamos de pessoas assim. Que seja muito feliz e muito obrigado por esta nossa interessante conversa. Muito obrigada, foi realmente um prazer. Muito obrigada, diretor, e desejo vida longa a esse seu projeto aqui do Conversas da Diáspora, Novos Açorianos. Obrigada. Muito obrigado, nós. Vamos continuar assim, nas próximas semanas, aqui por iniciativa da Direção Regional das Comunidades, conhecendo outros projetos de vida, com outras proveniências nacionais, com outras ilhas como residência provisória ou definitiva, fazendo, aliás, dos Açores a sociedade cosmopolita que felizmente já somos. Obrigado por estar todas as semanas connosco e espero que assim continue a ser nas próximas semanas também.